tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E com o coração repleto de muito amor e carinho, vamos receber o nosso companheiro Vanderlei, que nos trará os ensinamentos desta tarde. Que assim seja. Boa tarde, queridas irmãs e irmãos em Cristo, que o seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Hoje deveria estar aqui para falar com vocês a Cecília Tonhato, nossa irmã querida, mas ela ontem fez uma cirurgia de emergência num descolamento de retina e tem que repousar. Então, como dizia o Zagala para os seus torcedores, vocês vão ter que me engolir mais uma vez este mês aqui.
E o nosso tema hoje é Jesus, nosso governador planetário. Vocês já ouviram falar, né, que Jesus está no leme desse planeta e que nada aqui pode dar errado, porque a confiança nele é plena, é total. Mas afinal de contas, como foi que Jesus chegou nesse posto tão elevado? Em primeiro lugar, vamos admitir que quem é o imperador de todo o universo, o dono, o Criador, que é o nosso Pai Celeste, é Ele quem escolhe. E, obviamente, Ele vai escolher as pessoas de sua inteira confiança, aquelas mais capazes. E quando a gente olha no nosso livro dos Espíritos, no livro número 2, no capítulo número 10, ele tem o seguinte nome: Ocupação e Missão dos Espíritos. E ali então, quando Kardec pergunta para a espiritualidade como é que isso acontece, e a espiritualidade responde que Deus atribui missões a seus espíritos para que o ajudem a governar, a fazer tudo o que é necessário na evolução deste universo. E no nosso caso em particular, ele escolheu Jesus para ser o nosso governador. Mas ele fez barba e cabelo, vamos dizer assim, de uma maneira bem popular, porque já que Jesus ia ser o nosso governador, ele falou: olha, faz o seguinte, vai lá e também você dá um jeito de inventar este planeta. E por que inventar este planeta, criar este planeta? Porque se vocês tiverem a curiosidade de ler um livro muito bom, como são todos os livros psicografados pelo Chico Xavier, principalmente quase todos ditados pelo Emmanuel, há um livro chamado A Caminho da Luz. Este livro foi escrito há cerca de 82 a 83 anos atrás. E naquela oportunidade, então, ali há um capítulo, além de tantos outros que nos esclarecem muito sobre tudo que aconteceu, mas há um capítulo que fala sobre a criação de nosso planeta. E ali então diz que quando houve aquela grande explosão que originou o nosso universo há 15 bilhões de anos atrás, uma pequenina bola incandescente também se soltou desta explosão e estava destinada esta bolinha de fogo se transformar no planeta Terra. E vejam que isso demorou, porque o Big Bang, a grande explosão, aconteceu há 15 bilhões de anos atrás, e o nosso planeta só tem 4 bilhões, ele é bem novinho. E ali então diz o livro do Chico Xavier que Jesus, acompanhado de seus operários, não me pergunte quem são esses operários, porque eu não sei, né? Ele estava tomando todas as providências para que aquela bolinha de fogo, no momento em que ela se resfriasse, ela adquirisse condições de receber a vida. E ali então Jesus começou a sua obra. Em primeiro lugar, os matemáticos, os cientistas já chegaram à conclusão de que o planeta Terra tem uma órbita perfeita em volta do Sol. Ele está à distância matematicamente exata em que possibilita aqui a existência de vida. Se nós estivéssemos com essa órbita da Terra um tiquinho mais próximo do Sol, nós morreríamos torrados. Se fosse um pouquinho mais longe, nós morreríamos gelados. Ou seja, ela está na posição certa para receber o calor na medida exata que propicia a existência de vida. E a vida, de início, é a parte vegetal, porque são os vegetais que, através da fotossíntese dessa estrela em volta da qual a Terra gira, que é o Sol, fabrica o oxigênio, que é essencial para a nossa vida. E ali então, Jesus estava tomando todas essas providências, e vamos voltar um bocadinho atrás para saber, mas afinal de contas, uma figura tão importante como Jesus, de onde é que ele veio? Vamos falar um pouco a respeito de sua existência, que nem todos nós procuramos saber. Em primeiro lugar, é importante nós perguntarmos, afinal de contas, Jesus está junto de Deus desde quando? Pois é, quando Jesus se dirige aos seus apóstolos na última ceia, ele pede proteção aos apóstolos e pede graças ao Pai, e ele diz o seguinte: Pai, eu que estive contigo desde a criação do mundo. Ou seja, Jesus está presente com Deus
desde a criação do mundo. Isso tanto é verdade que quando vocês leem o Antigo Testamento, lá no Gênesis, que fala a respeito da criação do mundo, no 6º dia em que houve a criação do homem, vocês escutam a seguinte frase proferida por Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vocês perceberam? Deus está falando no plural, façamos. Se Ele está falando no plural, é porque Ele estava se dirigindo a alguém. E quem era esse alguém? Era exatamente Jesus. E Jesus é uma figura muito especial em toda a história espiritual da humanidade. Em primeiro lugar, porque é o único que é chamado no Evangelho, em diversas partes, por quase todos os autores, de Filho unigênito. O que é Filho unigênito? Uni quer dizer único. Filho unigênito quer dizer que Jesus é o único Filho de Deus. Mas espera lá, e afinal de contas, nós todos não somos filhos de Deus? Sim, nós somos criaturas de Deus. Porque vejam, lá diz a Bíblia que Deus criou o homem. Ele não diz que Deus gerou o homem. E com Jesus o que aconteceu? Se vocês tiverem a curiosidade de procurar no livro dos Salmos, o Salmo número 2, no versículo número 7, a seguinte frase que Deus fala sobre Jesus. Prestem atenção. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então vejam, Jesus foi gerado. E afinal de contas, qual é a diferença entre gerar e criar? Se eu crio um livro, se eu crio um quadro, crio uma escultura, é algo que eu faço fora de mim, é algo bem objetivo. Mas, quando eu me casei e o meu espermatozoide se juntou com o óvulo da minha esposa, nós geramos uma nova vida. E o que quer dizer isso? Que a vida gerada é algo muito mais importante do que a criada, porque a geração é algo que vem de dentro para fora, é algo que faz parte de nós, é sangue do nosso sangue, é carne da nossa carne. Daí a importância da geração. Então, se Jesus é Filho unigênito e foi gerado por Deus, isso quer dizer que gerado é apenas Ele. Senão a Bíblia não diria à toa, já que a Bíblia não tem palavras à toa, todas têm o seu significado e a sua razão de estar lá. Quando fala em Filho unigênito, é porque está se referindo a Jesus como esse Filho único. E vejam que Jesus, em diversas oportunidades, vocês podem perceber nas suas pregações, ele diz assim: eu e o Pai somos apenas um. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Será que ele estava querendo ser muito presunçoso assim, de dizer, olha só, eu e o Pai é que estamos ali? Não. Na verdade, ele recebeu uma missão especialíssima de Deus. Quando Deus quis que a humanidade tomasse conhecimento da sua doutrina, dos seus ensinamentos, ele, em primeiro lugar, fez os 10 mandamentos, que entregou aquelas tábuas a Moisés, lá no Monte Sinai. Vocês estão lembrados dessa passagem? Mas parece que o povo não vai muito atrás de mensagem escrita, porque os 10 mandamentos, com o decurso dos séculos, dos milênios, acabou se transformando em letra morta, e principalmente pela prática dos judeus, porque ela havia, como Jesus acabou ensinando há 2000 anos atrás, ame ao próximo como a ti mesmo. E o que o judeuzinho safado fazia? Botava uma vírgula e colocava, mas odiarás o teu inimigo. Isso não fazia parte da lei de Deus. Então, foi necessário que Deus enviasse o seu Filho unigênito, não mais para fazer a comunicação de seus ensinamentos por escrito, mas pela palavra, dirigindo essa palavra diretamente de Deus, através de Jesus, aos nossos ouvidos. Então, nós sabemos que o ensinamento auditivo é muito mais eficiente. E quando é que a gente fica sabendo que Jesus realmente veio cumprir essa missão? Nós sabemos lendo os evangelhos. Quando nós lemos o evangelho de João, vocês lembram, né? João era aquele discípulo que ele mesmo se autoproclamava imodestamente o discípulo que Jesus mais amava.
E realmente ele está em todos os momentos da vida de Jesus. Vocês vão perceber que há certos momentos em que Jesus está abandonado por tudo e por todos, mas João está ali. No momento em que Jesus está morrendo na cruz, só tem 2 pessoas ao seu lado. Um é a mãe, que mãe não falta nunca, não é verdade? E o outro quem é? O João. Porque os outros discípulos, com medo de serem presos e crucificados também, se mandaram. Então João realmente é o discípulo mais fiel, a gente pode dizer até que seria o mais amado, mas sabemos até que Jesus não faz essa distinção de amor para com ninguém. Mas vamos ver o que João fala a respeito de Jesus. É muito importante, porque se alguém que viveu tão estreitamente próximo de Jesus, se alguém que o amava tanto e vai sentar de repente num determinado momento para contar a vida de Jesus. E isso é que vocês vão encontrar no Evangelho segundo João. Então vejam, se qualquer um de nós tivéssemos convivido com Jesus e nós tivéssemos que contar a sua vida que nós passamos com Ele, o que vocês acham que nós escreveríamos na primeira linha, no primeiro capítulo, no primeiro versículo? Aquilo que nós julgássemos mais importante, não é verdade? E vejam o que João diz no primeiro capítulo e no primeiro versículo desse capítulo. Ele diz exatamente o seguinte: no princípio existia o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas afinal de contas, que tanto verbo é esse? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. Gente, verbo é palavra. Então, ele quer dizer que a palavra de Deus tomou a forma de um ser humano, que foi Jesus, e Jesus representa a palavra do próprio Deus encarnada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso é que quando Jesus fala em nome de Deus, ele realmente está dizendo tudo o que Deus lhe transmitiu para ser dito. Ele não está dizendo as suas palavras, ele é um emissário de Deus. Num ambiente espírita como esse que nós vivemos, nós poderíamos até dizer que Jesus seria o médium de Deus. Porque o que é um médium? O médium é aquele que capta a mensagem que vem do espaço de um espírito e a transmite às pessoas. Não é ele que está falando o que ele pensa, o que ele quer. É o espírito que está se usando dele como instrumento para transmitir as suas instruções. E assim também é com Jesus. Jesus veio até nós com a missão de transmitir através dele a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual a gente começa a entender quando Jesus diz: eu e o Pai somos apenas um. Por quê? Porque se eu falo para vocês, vocês vão me conhecer, vão me entender, vão saber quem eu sou pela minha palavra. É a maneira de vocês travarem conhecimento comigo. E também, se Jesus é a palavra de Deus, é através dele que nós tomamos conhecimento do que é Deus, o que representa Deus e o que ele tem para exigir de nós. Por isso é que, num dado momento, ele também diz 3 frases importantes que a gente fica muito feliz quando as ouve, mas não tanto depois que a gente raciocina a respeito delas. Por exemplo, Jesus diz assim: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. A gente fala: nossa, mas então que moleza, que coisa boa, né? Então assim a gente bate e já vem, a gente pede e obtém, a gente busca e acha. Nossa, que maravilha! Mas Jesus depois coloca um porém: desde que vocês sigam os meus ensinamentos. Ou seja, nós temos que seguir exatamente o que Jesus nos ensinou. E o que ele nos ensinou, a par daquilo que o judeu colocou lá, né? Amarás ao próximo como a ti mesmo e odiarás o teu inimigo, Jesus já veio de cara esclarecendo tudo isso, dizendo para nós: amar os seus inimigos. Então vejam que já não ficou dúvida nenhuma, né? Os amigos são para serem amados. Se alguém quer te obrigar a andar 1000 passos, anda com ele 2000. Alguém quer levar a tua capa, dá-lhe também a tua túnica. Essa é a maneira de oferecer resistência e demonstrar o seu amor ao próximo.
Então, minha gente, são essas situações que Jesus realmente nos ensina. E aí, então, Ele nos prega a caridade. Façam aos outros exatamente aquilo que vocês gostariam que fizessem a vocês, se estivessem no lugar deles. E por que Jesus, quando faz a sua pregação aos seus apóstolos, Ele conta essa passagem dizendo que o Senhor, então, diz assim: porque eu quero que vocês que estão aqui se coloquem à minha direita, porque vocês, quando eu tive fome, vocês me alimentaram, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estive doente, vocês cuidaram de mim, quando eu estive preso, vocês me visitaram. E aí depois diz assim: agora eu quero que os outros se coloquem à minha esquerda. Esse aqui ele chamou de carneiros e aquele chamou de cabritos. Eu não sei porque essa distinção, carneiro é o bonzinho e cabrito sempre leva a má fama, mas era uma maneira de se expressar na época, e nós temos que respeitar. Então ele diz assim: ficarão aqui à minha esquerda aqueles que não me deram de beber quando eu tive sede, não me deram de comer quando eu tive fome, não me visitaram quando eu estava doente, não procuraram por mim quando eu estava preso. E aí então os apóstolos perguntaram: mas mestre, quando foi que nós fizemos ou deixamos de fazer todas estas coisas? Isto exatamente aconteceu quando vocês fizeram ou deixaram de fazer exatamente a todos os pequeninos que estão aqui à nossa volta. Porque todas as vezes que vocês fizeram ou deixaram de fazer alguma coisa ao menor de cada um deles, foi a mim que vocês deixaram de fazer o bem e foi a mim que vocês fizeram o mal. Então, gente, vejam que essa é uma demonstração do que nós devemos fazer com todos aqueles que estão à nossa volta. Essa é a razão pela qual Jesus nos deixou o seu mandamento maior, que é: ame ao próximo como a ti mesmo. Ele quer dizer com isso que é exatamente amando ao próximo, exatamente como nós nos amamos, é que nós passamos a ser merecedores de toda aquelas frases bonitas que Ele nos deixou, de buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pedir e obtereis. Desde que o que é? Se chama merecimento. Todas estas coisas são frutos do que nós fazemos, da maneira como nós procedemos aqui. Por isso é que realmente Jesus sempre nos atenderá, desde que nós sigamos o seu caminho, desde que nós sigamos os seus passos. E vejam que Jesus nos apronta para esse caminho quando Ele diz, há um capítulo inteirinho no nosso Evangelho que se chama Sede Perfeitos. E isso é o resumo de uma frase de Jesus que Ele diz: sede perfeitos como é perfeito o meu Pai que está nos céus. Obviamente, para nós alcançarmos essa perfeição, serão muitos milênios e milênios e milhares de encarnações, mas é o nosso objetivo. E como foi que Deus quis que nós realmente progredíssemos, nos aprimorássemos? Frequentando este planeta. Aqui é um planeta escola, no dizer da espiritualidade. Nós frequentamos aqui para melhorar a nossa situação, para progredirmos, para nos elevarmos espiritualmente. Então, sendo aqui um planeta escola, nós viemos aqui fazer um aprendizado. E exatamente como numa escola comum. Quando nós frequentamos uma escola, o que acontece se a gente toma pau, se a gente repete de ano, se a gente não vai bem? No ano que vem a gente vai lá, faz uma nova matrícula, não é mesmo? E temos a chance de recuperar o que nós perdemos. Aqui é quase isso, com uma leve, mas muitíssimo grande diferença. Sabem por quê? Porque na escola, no ano seguinte, nós temos a matrícula garantida. E aqui? Nós temos a próxima reencarnação garantida? Não temos, não. Sabem por quê? Porque a espiritualidade nos informa que na crosta terrestre existem cerca de 30 bilhões de espíritos na fila para reencarnar. Vocês sabem quantos nós somos aqui? Até o outro dia nós éramos 7,5 bilhões. Ou seja, a quarta parte do tamanho da fila.
Se todos nós fizéssemos um grande favor para essa turma, de morrermos amanhã cedinho, todos juntos, sequinhos e arreganhados, nós abriríamos apenas 1/4 dessas vagas. Os outros 3/4, sabe-se lá quando é que aconteceria. Para vocês terem uma ideia do tempo que demora para uma reencarnação, ou que pode demorar, nós sabemos que há reencarnações que são imediatas, mas isso são critérios da espiritualidade, são planos de Deus, nós não temos garantia nenhuma disso. Mas eu vou contar só um casinho de reencarnação que está no Evangelho, que nós conhecemos, que todo mundo sabe, que é exatamente quando Jesus disse assim: quem dizem por aí que eu sou? Aí então os apóstolos responderam: uns dizem que és Jeremias, outros dizem que és Isaías, outros dizem que és Elias. E na hora que pronunciaram o nome de Elias, Jesus pronunciou a seguinte frase: pois é, mas Elias já veio, eles não o reconheceram e fizeram dele o que quiseram. E vocês vão ler que o próprio Evangelho explica em seguida, e eles entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Quem era João Batista? Era a reencarnação de Elias. E vocês sabem o que Jesus falou a respeito de João Batista num determinado momento? Olha como ele encheu a bola do Joãozinho. Ele falou assim: dos nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Caramba! Se nenhum é maior que João Batista, chegamos à seguinte conclusão: abaixo de Jesus está lá o João Batista, né? É o maioral. E aí eu pergunto para vocês: como foi que morreu mesmo João Batista? Vocês lembram? Pois é, a Salomé lá, que fez a filha dançar muito bem, pediu a cabeça dele numa bandeja. Aí a gente se pergunta assim: afinal de contas, se uma pessoa teve uma vida de tanta consideração, foi uma pessoa tão boa no conceito do próprio Jesus, que é um critério inabalável, como é que ele teve essa morte tão horrível? Pois é, mas vocês ouviram falar, está lá no Evangelho, que João Batista era a reencarnação de Elias. E quem foi Elias? Agora é que nós vamos saber da história. 400, 500 anos antes de Cristo, antes de Jesus, Elias era um religioso fanático. Ele não permitia que ninguém duvidasse, que ninguém fosse infiel a Deus. Parecia esses islâmicos que estão por aí, né? Que mata tudo que eles acham que é infiel. Pois é, e ele fazia exatamente isso. Quando alguém aprontava alguma, e alguns sacerdotes aprontaram muitas naquela época, sabe o que Elias mandava fazer? Mandava decapitar todas essas pessoas. Mas vocês sabem que quando a gente passa para o lado de lá, a gente se despe do famoso véu do esquecimento e a gente tem uma visão completa das nossas encarnações anteriores. E foi nessa hora que João Batista, olhando tudo que ele havia feito como Elias, ele bateu a mão na cabeça e viu que ele precisava tomar uma providência. E vocês sabem que somos nós que escolhemos a nossa nova reencarnação e o que a gente virá fazer aqui. Não fiquem reclamando das coisas que acontecem à sua volta, porque foi tudo escolha pessoal, viu? Mas esse assunto para outra palestra. Bem, estando lá, João chegou à seguinte conclusão: eu preciso me redimir desse mal que eu fiz. Eu preciso expiar esse grande pecado que eu cometi. Então eu quero, na próxima vez que eu reencarnar na Terra, ter uma morte igualzinha a essa que eu propiciei às minhas vítimas. Essa foi a razão pela qual João Batista, apesar de tão elevado critério diante de Jesus, teve essa morte horrível, porque na verdade ele estava cumprindo uma missão que ele mesmo havia se imposto de pagar pelas coisas cometidas no passado através de uma morte igual. Mas aqui o que eu queria contar para vocês dessa história toda é a questão do tempo. Vocês imaginam que há 2000 anos atrás, quando viveram Jesus e João Batista, a população do mundo devia ser bem menor, não é verdade? Nos anos 50 nós tínhamos 2 bilhões, hoje temos quase 8, nossa. Então no tempo de Jesus, sei lá, tinha alguns milhões só. Era pouquíssima gente. E olha, com pouquíssima gente para reposição, Elias levou 400 anos para reencarnar, naquela época.
Imagine agora que tem essa fila de 30 bilhões aqui, quanto tempinho vai levar? Pois é, nós não temos garantia nenhuma de retorno. Isso quer dizer o seguinte: estarmos aqui hoje encarnados é um verdadeiro privilégio, e nós temos que aproveitar ao máximo o tempo que nós temos aqui, porque Deus nos deu a seguinte missão: é somente neste planeta de provas e expiações que vocês poderão progredir. A gente não progride em mais nenhum outro lugar do universo. Quando a gente desencarna, a gente passa para o lado de lá, nós planejamos, a gente vê o que andou fazendo, pede licença para se reunir com essa família de novo, para recuperar aquilo que nós perdemos, mas na verdade, enquanto estamos do lado de lá, não progredimos 1 milímetro. Somente quando nós retornarmos aqui numa nova encarnação, nós vamos recomeçar exatamente naquele ponto que nós paramos na última encarnação. Ou seja, progresso é só aqui. Então, gente, se nós estamos aqui agora e temos todas as chances de progredir, vamos aproveitar esses ensinamentos maravilhosos do nosso governador planetário e vamos nos aprimorar, vamos crescer, vamos evoluir, não vamos deixar para a próxima. Quantas pessoas que se acomodam que a gente ouve assim: ah, mas é que você não sabe da minha situação, lá em casa o negócio é muito difícil, é muito problemático. Quer saber de uma coisa? Eu vou encostar no barranco aqui, vou deixar essa encarnação passar, na próxima eu resolvo. Triste ilusão, porque sabe-se lá quando será a próxima. E é um tempo perdido e nós já estamos aqui. Por isso, minha gente, por favor, aproveitemos e, como eu disse, aproveitemos e lembremos que tudo que está acontecendo à nossa volta, nós, assim como João planejou a sua reencarnação, nós também planejamos a nossa. Quando nós estivermos lá na penúltima encarnação e demos uma olhadinha no nosso passado, a gente viu o perdão que nós não demos, as pessoas com as quais nós nos entendemos, o progresso que nós deixamos de fazer, e a gente assume um compromisso no departamento de reencarnação de voltarmos aqui e fazer tudo bonitinho, tudo certinho, e vamos aproveitar para valer. Mas aí a gente chega aqui, o danadinho do véu do esquecimento cai sobre nós de novo, e a gente não lembra bem de tudo que prometeu do lado de lá, e a gente começa só a reclamar. Ai, porque eu não aguento esse marido intransigente, e aí eu não aguento essa esposa tão chata, eu já abri mão desse filho tão problemático, eu não aguento mais. E a gente fica só reclamando das coisas que estão à nossa volta, e a gente não tem a noção de que tudo isto está acontecendo porque nós pedimos. São as tarefas que nós temos que desenvolver para progredirmos. Não existe filho problemático, não existe mulher chata, não existe marido intransigente, não existe sogra que te persegue, nada disso. Sabe o que existem? São apenas oportunidades que Deus nos dá. São degraus que Ele nos oferece e diz: se entenda com esse povo, melhore todos que estão à sua volta, porque com isso você será um espírito melhor, você progredirá, você se elevará espiritualmente. São as oportunidades que nós temos. Então, não reclamemos das coisas que nos acontecem, porque elas acontecem pela nossa livre escolha do lado de lá, mas aproveitemos essa oportunidade para crescermos, nos elevarmos e, acima de tudo, porque nós também somos responsáveis por todos aqueles que estão à nossa volta. Nós somos responsáveis também pela evolução, pelo aprimoramento, pelo crescimento espiritual deles. Deus não nos deu filhos e essa parentalhada toda à toa. É para que nós nos elevássemos e elevássemos junto de nós a todos eles, graças a nossas atitudes, graças aos grandes exemplos e aos maravilhosos ensinamentos deixados pelo nosso governador planetário, Jesus. E que Ele nos abençoe e nos inspire nessa caminhada. Muito obrigado. Muito obrigada, João Vanderlei. Preciosas palavras nesta tarde. É bom sempre a gente recordar disso. Convido a todos a fecharem os olhos e abrirem os corações. E assim, envolvidos nesta paz,
vamos sentindo uma energia dourada, brilhante, amorosa, a envolver-nos. É Jesus que abraça a cada um de nós. Jesus restaura a nossa alma, cura as nossas feridas e nos traz a consciência, o potencial divino que habita em nosso coração. Mestre, muito obrigada por nos carregar nos braços da Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a superar as nossas limitações, para que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. E assim, Mestre, de mãos dadas com você, que nós possamos emanar amor, emanar força, alegria, coragem, perdão e fé. E que essas energias salutares sejam recolhidas pela espiritualidade maior que aqui se encontra e seja levada a todos os nossos irmãos que estão em sofrimento do corpo e da alma. E assim, de coração aberto e com uma profunda gratidão, nós temos o compromisso de nos mantermos firmes neste caminho que se chama Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Boa semana a todos.